Olá, caros servidores e servidoras, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Relações Interpessoais. Meu nome é Mônica Rodrigues de Souza, sou servidora pública, concursada, analista do sistema socioeducativo, psicóloga. Atualmente estou na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, ou seja, Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Superintendência de Gestão de Pessoas, e estou aqui mais uma vez para contribuir com esta formação inicial de vocês que estão ingressando na administração pública. Sejam bem-vindos. Lembrando que na última aula nós falamos sobre a questão do relacionamento interpessoal, falamos também da inteligência emocional e agora nós vamos dar continuidade falando sobre liderança e habilidade social. Este conteúdo encontra-se na matriz curricular dessa formação inicial. É um conteúdo importante, fundamental para nós, servidores públicos, mesmo atuando em áreas que não seja de liderança. Mas hoje você não é um líder, amanhã você pode ser. Ou essa liderança muitas vezes é intrínseca a você e nem sempre você conhece esse potencial, conhece as suas habilidades. E hoje é para tocar um pouquinho neste assunto, para fazer essas reflexões, para que você possa melhor desenvolver suas atribuições, suas funções enquanto agente de segurança socioeducativo, os perfis assistentes administrativos e outras funções que no decorrer da carreira pública vocês podem estar desenvolvendo. Vamos lá? Aqui eu coloco uma imagem, como vocês percebem, que falar de liderança ou o líder sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Então, liderança sem o outro é impossível de se realizar, né? E aí a gente vê uma caminhada, né? Ou seja, você em busca desse processo. E aí, para falar de liderança, eu trago algumas definições, né? Liderança tem vários autores, tem várias literaturas, mas todos caminham para um único objetivo, né? Apesar de teorias e dinâmicas diferentes de compreensão sobre a questão da liderança. E aí eu trouxe alguns conceitos, e um deles é que é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as atividades de um grupo, sempre em direção de um objetivo comum. E a outra definição de Jacobs, né, é uma interação entre pessoas na qual uma apresenta informação de um tipo, né, e de tal maneira, e que os outros se tornam convencidos de que seus resultados serão melhorados caso se comporte de maneira sugerida ou desejada. Então, nas novas literaturas, né, principalmente nas atuais mesmo, nessa modernidade, conceitos de lideranças e atitudes de lideranças, ela é um pouquinho diferente do que se chama de chefes, né, os grandes chefes, né? Tem líderes e tem chefes. E nós vamos falar um pouquinho essa diferença, né, de liderança e de chefias. E o que nós queremos? Quando você for um líder dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira profissional, que tipo de líder você será? Então, o que faz um líder, né? O líder, ele tem vários atributos. E quais são os atributos básicos de uma liderança? Ao procurarmos compreender liderança, nós devemos considerá-las como um fenômeno cultural, né, psicossocial, oriundo do trabalho socializado. E aí nós estamos falando de liderança no campo profissional, mas vamos destacar aqui que você pode ser um líder na sua família, um líder em uma comunidade, em um trabalho voluntário, em um grupo de amizades. Pode-se observar que sempre tem aquele que se destaca mais enquanto líder, ou seja, enquanto organização, enquanto dinâmica, enquanto se relacionar com aquele grupo e a maneira de direcionar. Porque um líder, o foco é
direcionamento. E tem várias maneiras de direcionar um grupo, né? Ou pessoas. E aí, 3 dimensões potenciais, ou seja, 3 dimensões essenciais da liderança é a questão do poder, a questão do caráter e competência. E um sempre complementa o outro. Mas que tipo de poder, né? Potencial de influenciar. Mas esse influenciar é influenciar de uma forma construtiva e positiva. Tem influências também negativas, mas isso não é específico ou típico de um processo de liderança. E o caráter, que é a personalidade. Vocês já ouviram falar, né? E sabem muito bem que cada um tem a sua personalidade. Essa personalidade, ela é um processo que, principalmente dentro da psicologia, dentro de outras teorias também, isso vem sendo estudado e cada teórico tem uma definição de personalidade. Mas só quero destacar que a personalidade, ela é um processo, um processo que se constrói lá na sua infância, né? Falando aí, pensando como na psicanálise, né? Que entre os 5, 6, 7 anos a gente constrói essa personalidade. E isso envolve a questão afetiva, a questão emocional, subjetiva e principalmente também as questões cognitivas. Então, a personalidade, ela se constrói a partir de vários fatores e socialmente também, tá? E aí tem a questão da competência, que são habilidades técnicas que também são desenvolvidas. E aí, uma das características também da liderança é a questão da confiança, né? Eu trago até meio solto isso aqui, que a confiança é difícil de se estabelecer, mas também é fácil de se destruir. Ou seja, tudo que se você constrói com muita dificuldade, às vezes, para se destruir é fácil. E por isso nós temos que estabelecer e ter uma questão de liderança sólida para não ter tanta facilidade assim de destruição mesmo, né? Reputação é muito importante. E o relacionamento acima de tudo, né? Então são 3 questões fundamentais numa questão de liderança. Mas estabelecer com quem essa confiança? Com os seus liderados ou com os seus seguidores, né? A reputação, fundamental também neste grupo, né? E o relacionamento, que nós já falamos um pouquinho de relacionamento na aula passada, né? Então, o líder, ele dirige um grupo, né? Ele tem participação espontânea em um grupo. Nem sempre, são 2 coisas diferentes aqui, né? Às vezes, você é líder de um grupo, você dirige este grupo ou esta instituição, né? Que é composta por pessoas. E aí, tem situações que você está participando de um grupo, você não é um líder, mas você demonstra ali o seu poder de liderança. Então, tem esse diferencial, né? E aí, já o chefe, ele se contenta com as tarefas. Lá no início eu falei, né? Mas o que é o chefe e o que é o líder, né? O líder, ele dirige o grupo. E o chefe, ele apenas se contenta com tarefas, né? Bem mais simples. E também mais complexo ao mesmo tempo, né? E o líder consegue entusiasmo, interesse pelo trabalho e cooperação, né? O líder, ele deve liderar equipes de trabalho para que consiga comprometimento e motivação de sua equipe. Então, o líder, ele deve buscar constantemente essa responsabilidade, esse comprometimento e a motivação. Um líder desmotivado, o que passa para os seus liderados? Que energia que passa para os seus liderados? Que comprometimento que passa para os seus liderados, né? Então, esse líder, ele tem que estar em constante movimento e em busca para que este equilíbrio motivacional esteja sempre no patamar fundamental para que essa equipe não seja desmotivada, porque um líder desmotivado é equipe desmotivada também, né? Aqui é um exemplo que eu acredito que alguns já assistiram, né? Esse filme. Então é somente uma imagem, mas uma imagem que traz um exemplo poderosíssimo de motivação e superação, né? Resiliência, que é a capacidade de superar
todos não, mas superar os desafios, cada um no seu tempo. Né? E aí a liderança, ela influencia pessoas, né? Modifica comportamentos, atitudes, valores e valores de outras pessoas. Então, este aqui é um grande estudioso da administração, né? E que traz conceitos, definições, né? Teorias claras sobre a questão de lideranças e de administração, né? Se alguém não ouviu falar, ou se ouviu, né? Tem aqui a referência. Depois eu trago lá no final as referências mais detalhadas também de Peter Drucker, né? E aí ele traz algumas questões sobre a temática. A única definição de líder é alguém que possui seguidores, né? Que possui seguidores ou que possui liderados. Então, um líder sem grupo, sem pessoas envolvidas, jamais se consegue ou é um líder, né? Popularidade jamais é sinônimo de liderança, tá? Que daí muitas vezes se confunde um chefe ou uma pessoa cheia de popularidade, mas que não apresenta resultados. Então, assim, ele traz este conceito que liderança é sinônimo de resultado, né? E que popularidade não é sinônimo de popularidade. E aí os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplo. Com certeza, né? Líderes, os bons líderes, eles têm muitos seguidores e servem de exemplos não somente para o ambiente de trabalho, mas para uma vida, né? Essa questão de liderança você leva para a vida. E a liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro, mas sim responsabilidade. Porque também se confunde muito, né? Muitos líderes que acham que são líderes vivem em função de privilégios, de status, né? E este não é o papel do líder. O líder tem responsabilidade, o líder tem comprometimento, tem desafios, né? E tem resultados. E ele só apresenta resultados a partir do momento que ele tem uma equipe, que tem pessoas que compõem essa liderança com ele. Sozinho não lidera nada. Então, a liderança ela é baseada em princípios, né? E é praticada de dentro para fora em 4 níveis, né? Isso é que nós falamos lá na aula passada. O pessoal, as relações consigo mesmo, ou seja, a questão do relacionamento intrapessoal, né? Do autoconhecimento, a questão interpessoal, que são as relações, as interações sua com o outro. O gerencial, que é a responsabilidade de concluir uma tarefa em conjunto com os outros. Por isso que desde o princípio, o líder não faz nada sozinho. Ele não é líder de ninguém sozinho, né? E a questão organizacional. Então, vocês percebem que são 4 princípios fundamentais dentro da liderança: pessoal, interpessoal, gerencial e a organizacional. O que é isso, né? Que é a necessidade de organizar as pessoas, de recrutá-las, ou seja, de selecionar, de treiná-las ou de capacitá-las, e a questão de remunerá-las, né? Formar equipes. Aqui já não cabe muito assim essa parte de seleção, porque nós não fazemos a seleção no geral. Nós selecionamos sim a equipe que nós queremos trabalhar. Quando você é líder, seja numa organização, numa administração pública, você escolhe sim a equipe que você quer trabalhar. Então não deixa de ser um recrutamento, né? Mas a questão da remuneração dentro da administração pública, cada um já tem a sua, né, o seu salário, a sua remuneração, seja por concurso, seja por seleção, processo seletivo, né, seja por cargo comissionado, enfim, mas já tem um critério que foge dessa função de liderança aí, a não ser que seja a liderança macro, estratégica, né, mas que também está definida em leis, né, essas questões de remuneração. E a questão da confiabilidade, né, que é em nível pessoal, baseia-se no caráter, naquilo que você é como pessoa e na sua competência, naquilo que você pode fazer. O que nós queremos dizer aqui? Ou seja, para cada um desses níveis é necessário que o indivíduo trabalhe em todos os níveis.
Um está interligado com o outro, né? Nada está separado ou sozinho para você conseguir desenvolver ou né, trabalhar com esta liderança que nós estamos falando aqui. E aí a questão da confiabilidade em nível interpessoal, ela é baseada na confiança, né? Na confiança do líder para com a sua equipe, para com as outras pessoas. Então, a liderança é um processo também de muita maturidade, né? Maturidade do líder e também da equipe ou das pessoas que estão sendo lideradas. Então, aqui alguns estilos de liderança que são determinantes, ou seja, determinantes estilos de liderança, que são os valores pessoais, que é a questão da sua personalidade, né? Que é a questão das experiências de trabalhos anteriores. Então, este aqui são alguns determinantes fundamentais. Eu não vou explicar o que é a personalidade, porque nós já falamos lá atrás, né? Valores pessoais, você sabe quais são os seus valores pessoais, né? E as experiências de trabalhos anteriores, que cada um traz aí consigo alguma experiência. Por menor que seja ou por maior que seja, são experiências, né? E aí, quais são as habilidades de um líder? O que é imprescindível, né, para o desenvolvimento dessas habilidades? A questão da técnica, né, ou seja, método, processo e procedimento, é você conhecer, né, lembrando, agente de segurança socioeducativo, né, você poderá, deverá ser um líder na sua função, na sua atuação, no seu dia a dia, né? Um líder que já vem de você ou um líder que você pode ser convidado a assumir essa função, né? A desenvolver esse trabalho de maior responsabilidade, de maior confiança, da chefia maior, né? E assim consecutivamente. Então, essa questão técnica, método, né, que é método, processo e procedimento, né, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar estudando na sua área de atuação constantemente, como uma questão de habilidade. E a questão humana, né, ou seja, a cooperação com o outro, isso é fundamental, né? Se nós falamos de relacionamento interpessoal, também está envolvida esta questão da cooperação, né? Ela é fundamental. E a questão do conhecimento, ou seja, conceitual, que é a questão do conhecimento e a questão das decisões. Às vezes você tem conhecimento, mas você não tem técnica, você não tem método, né? Às vezes você tem método, mas não tem conhecimento. Às vezes você tem os dois, mas não tem a cooperação humana. E aí, como é que fica isso? Né? Como que eu consigo desenvolver uma boa liderança? Então, eu tenho que buscar, sim, eu tenho que procurar ter um pouquinho de cada para chegar nessa habilidade fundamental para um trabalho de líder. E aí, também é importante, quando nós falamos de liderança, na questão da evolução ou da história da liderança, tem várias abordagens. E aí eu trago algumas principais. Para cada abordagem tem um teórico, tem um estudioso diferente, né? E aí eu trago essas três principais, que são as abordagens de traços, abordagem comportamental e abordagem situacional. E às vezes está se perguntando, mas por que eu tenho que estudar isso? Né? Se eu quero trabalhar como agente de segurança socioeducativo, porque está na nossa matriz curricular e porque em algum momento profissional você poderá precisar dessas informações para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das suas funções, que em algum momento você poderá cooperar como um líder. Seja um líder ali naquela questão do cargo, ou um líder numa situação de um grupo que precisa, né, de uma ação específica dentro da operacionalidade que você vai desenvolver, que dentro do sistema socioeducativo, as operações que vocês desenvolvem sempre vai ter um líder à frente. Então, é por isso que é importante você conhecer um pouquinho
tanto das teorias quanto da prática também de liderança. Quando eu falo de abordagem dos traços, né, esse conceito vê a liderança como resultado de uma combinação de traços. O que é isso? Enfatizando especialmente as qualidades pessoais do líder, onde o mesmo deveria possuir certas características de personalidades especiais que seriam facilitadoras no desempenho da liderança. Então, nessa teoria são enfatizadas qualidades intrínsecas da pessoa, né, de dentro mesmo, ou seja, dela, nata da pessoa. Essa teoria ela permite concluir que os líderes já nascem como tal, não havendo a probabilidade de fazê-los posteriormente por meio do uso de técnicas de desenvolvimento pessoal. Vocês compreenderam que essa questão da abordagem dos traços, o estudioso, né, o autor dessa teoria, diz que você já nasce um líder, né? Você não precisa aprender mais nada, basicamente. Você é um líder nato, né? E não são a questão dos estudos, ou seja, das técnicas específicas que você vai se tornar um líder. Pelo contrário, você já está ali pronto, basicamente, né? Que eu discordo totalmente, tá bom? É uma visão de liderança de que os líderes nascem feitos e não aprendem a ser líderes, ainda que é de fato popular, embora entre os pesquisadores, né? O que eu quero, não sei se vocês já ouviram falar, nossa, aquele ali já nasceu líder, é um líder pronto, né? Não precisa de mais nada. Não, a vida inteira ele é assim, com essas características de liderança, né? Ou de chefe, como se dizem também. E aí, esta é uma das teorias que traz essa informação de que você já nasce pronto para ser líder. Outros já trazem outras abordagens, como, por exemplo, eu acho que eu pulei aqui, a abordagem comportamental, que diferentemente da teoria dos traços, de que você nasce pronto para ser líder, essa defende a questão do comportamento, né? Que podem ser aprendidos e que as pessoas treinadas ou capacitadas nos comportamentos de liderança de forma apropriada e eficaz, ela pode se tornar um líder, né? Ela vai desenvolvendo através das mudanças de comportamento, né? Desses treinamentos que se muda comportamentos, atitudes, né? Então, estes comportamentos de lideranças, eles poderiam ser apropriados em determinada situação e em outras, não. Os pesquisadores, eles acabaram concentrando em dois aspectos essa questão de comportamento, né? Funções de liderança, onde para um grupo funcionar bem, alguém deveria desempenhar duas funções principais. Uma relacionada com as tarefas, onde a função é a resolução dos problemas, e uma outra função que é a manutenção do grupo. Ou seja, são duas questões diferentes, né? E aí, outro aspecto da abordagem comportamental é essa questão dos estilos de liderança, que tem um estudo, né, que é pioneiro sobre essa questão, que o impacto causado por 3 diferentes estilos de liderança e os resultados nos climas organizacionais. Quais são, né? A questão da liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Então, assim, foi feito este estudo dentro da questão dessa teoria comportamental sobre a liderança, trazendo esses 3 tópicos distintos, né? Essas 3 características distintas de liderança. Mas o que é o líder autocrático, né? O próprio nome já diz, é aquele líder autoritário. Só ele fala e o grupo obedece, né? O grupo não tem vez, as pessoas, os seus liderados não têm vez de ser escutado, né? De ser escutado e dessa escuta ser absorvida e trabalhado conjuntamente. Pelo contrário, então o líder, ele não ouve, ele apenas decide, né? Já a democrática é aquele tipo de líder que estimula o seu grupo a participar, né? Que orienta nas tarefas. É um tipo de liderança participativa, a questão democrática, né? Em que as decisões elas são tomadas em conjunto, elas são discutidas.
E aí vocês que estão chegando, né, e vocês vão conseguir identificar tudo isso no ambiente de trabalho de vocês, né? Este líder que chega, decide totalmente, decidir não significa ser autoritário, tá? Até porque todo líder tem momentos que ele tem que tomar decisões, mas tem momentos também que ele vai escutar a sua equipe, né? Ele vai escutar as opiniões. E tem o líder liberal, ou seja, aquele que dá liberdade e total confiança no grupo. As decisões elas são delegadas e a participação do líder fica muito limitada. Então, vocês verem que tem 3 tipos de lideranças aqui. Isso aqui é muito claro no dia a dia, você consegue identificar isso. E aí, assim, mas tem o certo e o errado, né? Um líder totalmente autocrático, ele não é saudável, né? Ele não traz bons resultados. Um líder também totalmente democrático, que as decisões são tomadas em conjunto, mesmo quando ele tem que tomar a decisão sozinho, também não se torna tão assertivo. E um líder totalmente liberal, em alguns momentos, os excessos são prejudiciais. Então, assim, são 3 estilos de lideranças diferentes, mas o ideal seria um pouquinho de cada, né? Qual é o comportamento do líder? Ou seja, o comportamento ideal de um líder, né? É o líder que é empenhado, dedicado, motivado, que tenha integridade fundamental, a autoconfiança dele, porque um líder inseguro também gera insegurança para a sua equipe, que tenha o autocontrole, que numa situação de crise ele não saia, sabe, agredindo verbalmente, alterando a voz com os seus liderados de uma maneira desnecessária. E a empatia, né? A empatia, que é aquilo que eu também falei lá no relacionamento interpessoal, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, o conhecimento do negócio, enfrentar as tensões e conflitos. E nesse momento de enfrentar tensões e conflitos são necessárias, sim, é necessário tomadas de decisões. No momento de conflito, escutar e decidir em conjunto é bem delicado. E aí, nessa questão, aí vem a abordagem situacional. Então, nós falamos a abordagem dos traços, que é aquela que, né, os estudiosos dizem que o líder já nasce pronto, né? A questão da abordagem comportamental, que traz 3 estilos de lideranças diferentes, né? E que é a questão da autocrática, neoliberal e a democrática. E a abordagem situacional, né? Que consiste na liderança que é moldada de acordo com as variações das situações, a variação das situações. Ou seja, se caracteriza pelos estilos de liderança situacional, tem a capacidade de adequar-se ao momento, conduzindo de forma efetiva seus colaboradores para que reajam positivamente e dê o seu melhor e o alcance dos resultados esperados. Eu penso que essa abordagem situacional aqui é o pedacinho daquelas que eu disse lá, né? Lá da abordagem comportamental, que é um pouquinho da neoliberal, da autoritária, mas também da democrática, né? Que termina se constituindo numa outra teoria que é a situacional. Então, esta teoria, nessa abordagem, o líder se adapta de acordo com o perfil de cada profissional, avaliando aspectos como condições técnicas, inteligência emocional e aliando-se a fatores do contexto e do momento. De acordo com o nível de maturidade do profissional, este líder ele confere o apoio, a motivação necessária para que sua performance atenda às necessidades apresentadas. As necessidades aqui são as necessidades, não é do líder, a necessidade da instituição que você trabalha, a necessidade da administração pública para a qual você está servindo. Então, esta teoria
situacional, que é a abordagem situacional, ela está relacionada à maturidade profissional, que é a capacidade em adequar-se a diferentes situações, assumir responsabilidade, gerir seu trabalho efetivamente, sem precisar da interferência direta do líder. Então, essa teoria, independente da sua função de líder ou não, ela serve para mim, enquanto profissional, que estou desenvolvendo ali as minhas funções, as minhas competências, a importância da maturidade profissional. Quando eu me deparo com esta maturidade profissional, eu consigo lidar com conflitos, com tomadas de decisões, com relacionamentos interpessoais, até porque para mim chegar neste ponto, eu já passei por todo um processo de autoconhecimento, de autocuidado, de autocontrole, se auto que é para si, né, de dentro para fora. Então, quanto mais maduros os seguidores, né, mais preparados, vamos dizer assim, os seguidores ou os liderados estiver, o líder precisa organizar e explicar tarefas. Ou seja, maturidade profissional está relacionada à questão da capacidade ou competência e a questão psicológica, maturidade psicológica, que é a disposição ou motivação. Disposição para o trabalho, motivação para o trabalho. E ainda falando de habilidades de um líder situacional, um líder que tenha essa maturidade profissional, tem 4 habilidades aqui fundamentais, que é a questão do diagnóstico, a questão da flexibilidade, a questão da associação pelo desempenho e a questão da resiliência, que nós também já falamos anteriormente. Então, quando eu falo de diagnóstico, é a avaliação da necessidade de direção e apoio, né? A avaliação. Sempre é necessário realizarmos esta avaliação. Flexibilidade, uso confiável de vários estilos, né? Confiabilidade, a questão dos acordos entre o líder e o liderado, que está na questão da associação pelo desempenho, né? Acordos sobre as atividades, sobre tudo que está relacionado ao seu trabalho, né? E a resiliência, que é o conformar seu estilo à situação ou nível de maturidade colaboradores. É estar, né, ali sendo persistente, né, e com a capacidade de superação das diversas situações encontradas. Então, ser líder é algo que você faz mais do que algo que você é. Então, líder é fazer. E na minha função de líder, eu preciso fazer, eu preciso desenvolver. Então, é a habilidade em utilizar os talentos que você vai se descobrindo, que você vai encontrando, você tem essa habilidade, né? E operar efetivamente através de outras pessoas, fazendo-as aceitar com prazer as suas metas. Esse fazendo aceitar não vem no campo da obrigatoriedade, não, de imposição, não, né? Vem no campo do convencimento, do influenciar, né, de forma positiva, motivacional, da importância deste liderado, né, nessas ações. Então, essa capacidade de influenciar os seus liderados, né, para o cumprimento de suas metas, de suas funções, dos seus resultados. Porque todo trabalho tem um resultado, tem que gerar um resultado. No seu plantão de 24 horas dentro da unidade socioeducativa, no final você vai ter um resultado. Um resultado de um plantão que foi tranquilo ou que foi conflituoso, né? Ou que foi, né? Ou que os problemas, os conflitos foram administrados, né? E aí você vai ter sempre um líder ali por trás para estar conduzindo este trabalho com você, né? Mas é importante você ter essa clareza, né? E esta maturidade também
dessas funções, né? E aí um bom líder, além disso, ele percebe e atende às expectativas positivas das pessoas sobre como eles desejam ser liderados. Então, tornar-se um bom líder é algo que você decide fazer através de um processo de ação de autodescoberta. Então, é um processo mesmo de autodescoberta, é um processo que não é do dia para a noite, nessa questão da liderança. Quando você estiver pronto até para assumir uma liderança na sua rotina de trabalho, né, no seu dia a dia, lá dentro da sua unidade, é importante ter essa preparação mesmo, tá? Não é para um processo de competição, mas é para um processo mesmo de amadurecimento, porque a liderança não significa que você tem que estar ali o tempo inteiro enquanto líder, mas líder naquele momento, né, de poder propor, de poder conversar, dialogar com os colegas. Então, gente, as atitudes do líder do século XXI diante das teorias, diante dos estudos, diante da evolução que vem aí, porque como já se evoluiu muito esses estudos que falam sobre liderança, né, que fala e que tem demonstrado os resultados mais eficazes de uma liderança proativa, de uma liderança que escuta, de uma liderança que dialoga com os seus liderados, né? Então, as atitudes principais de um líder do século XXI é desafiar o estabelecido, é inspirar numa visão compartilhada. Um líder nunca lidera sozinho, né? Por isso, essa questão da visão compartilhada. É capacitar as pessoas para a ação, é apontar o caminho e encorajar o coração. Então, a motivação aqui, dentro desses 5 itens, né, de atitudes aqui, é fundamental para que o desafio seja estabelecido, para que a inspiração de compartilhar a visão com os colegas, né, essa questão da confiança, porque para você compartilhar, você tem que ter confiança na sua equipe, você tem que acreditar na sua equipe, né? E a capacitação, ela é fundamental, né? Por isso nós estamos aqui preparando vocês para esse ingresso na administração pública. Então, o que mobiliza as pessoas para lutar por objetivos e metas extraordinárias? 2 fatores, né, importantes. Uma causa, né, e uma pessoa. Ou seja, a causa é uma razão que justifique a luta e uma pessoa, uma liderança que as conduza. Então, tudo na nossa vida nós temos uma causa, né? E por trás da nossa causa, ou né, de nós, sempre tem alguém que vai nos conduzindo em todos os aspectos. E o ideal é quando ambos ocorrem simultaneamente. Uma causa que justifique e uma liderança que as personifica. Eu trago aqui as referências desta aula de liderança, né? Sugiro, inclusive vou deixar também material complementar para ser anexado, textos, artigos, para motivar mais vocês a leitura também, compreender mais essa questão da liderança, né? Para o autoconhecimento mesmo. E aí eu trago essas referências que foi em cima destes autores aqui que eu preparei esta aula, tá? Me coloco à disposição para estar tirando as dúvidas também, além dos textos complementares, dos artigos que eu vou estar mandando, né? Me coloco à disposição através deste e-mail. Então, neste e-mail, vocês podem estar me enviando, pedindo sugestões, orientações, né? Dúvidas também posso estar tirando por aqui. Desejo a todos sucesso, mais uma vez, nesse desafio que vocês estão assumindo, nesta nova função na administração pública. Sejam todos bem-vindos, tenham um excelente progresso aí, uma excelente carreira na administração pública. Muito obrigada mais uma vez e até breve.